Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula nós abordaremos, como dito na anterior, o mecanismo de débito e crédito de lançamentos contábeis, o método das partidas dobradas e faremos o caso prático, tá, dos eventos que consta no material de vocês, de uma forma mais, como eu vou dizer, mais prática, uma forma mais uma artimanha com a qual eu particularmente me dei muito bem quando do entendimento da questão do debitar e creditar, tá? Espero que seja proveitoso para vocês e consigam acompanhar o raciocínio. Comecemos então com o conceito, de método das partidas dobradas, dado aí por Marion, José Carlos Marion, um dos grandes autores da área, tá? O método das partidas dobradas consiste no entendimento e execução dos conceitos de origem e aplicação dos recursos e no equilíbrio dos saldos das contas de natureza credora e devedora. Lembram-se do último slide da nossa aula anterior? Eu falei exatamente esses termos aí, natureza credora e devedora. Um fato contábil pode apresentar várias formas de lançamento, em que há um débito ou mais de um débito para um crédito ou mais créditos, correspondentes com valores idênticos. Então, o que vai acontecer? Aquelas contas contábeis que a gente trabalhou na primeira aula, aqui nós vamos utilizar o método das partidas dobradas, movimentando os seus valores, os seus saldos, tá? Eu vou mostrar para vocês, os livros eles tratam geralmente simplesmente como origem e aplicação. Toda origem você credita, lança a crédito. Toda aplicação você lança a débito. De fato tá? Existe só um lançamento lá na distribuição dos lucros, lá na contabilidade avançada, que não se enquadra nesse formato. E aí, por isso, eu particularmente tive muita dificuldade em compreender dessa maneira, na forma de origens e aplicações. Mas fica aí livre para vocês. Inclusive existe, além do mecanismo que eu vou mostrar para vocês, prático, mais prático, mais ali estilo esqueminha mesmo, existem outros que outros autores utilizam, cada um com a sua eficácia. Eu particularmente gosto muito do que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas qual é a lógica? Eu preciso a dualidade, Eu vou trabalhar sempre, toda vez que ocorrer um fato contábil, o material seu se chama de evento, mas toda vez que acontecer um evento contábil, um fato contábil, onde irá promover alteração no meu patrimônio, no patrimônio da empresa, seja de forma permutativa apenas, seja de forma aumentativa, seja de forma diminutiva, não importa. O que importa é toda vez que ocorrer uma movimentação contábil, uma movimentação no patrimônio, haverá sempre uma contrapartida. Por exemplo, se você compra mercadoria, vai iniciar as suas atividades. Se você compra mercadoria à vista, você vai movimentar o seu estoque de mercadorias e o seu caixa ou o seu banco, a conta bancária. Depende da forma que você está efetuando o pagamento. Se você for comprar mercadorias a prazo, você vai movimentar o seu estoque de mercadorias e a conta duplicatas a pagar. Ou, nesse caso mais específico das mercadorias para revenda, a gente chama de fornecedores, que é uma conta do passivo, que é uma conta de obrigação. Tudo que você tem a pagar é uma obrigação. Tá? Então sempre haverá a necessidade de você identificar pelo menos
duas contas, tá? Por que pelo menos? Eu posso fazer, ainda no exemplo que eu comecei, eu posso comprar mercadorias, pagar metade à vista e metade a prazo. Eu compro 10 mil reais de mercadorias, eu vou aumentar o meu estoque então em 10 mil reais. Eu vou diminuir o meu caixa, porque eu vou tirar 5 mil reais para pagar a metade à vista. E eu vou aumentar a minha conta fornecedores. Por quê? Porque eu preciso registrar a obrigação de pagar futuramente a outra metade, os outros 5 mil. Então, no registro contábil, neste caso, eu vou estar movimentando 3 contas, tá? Então, pelo menos 2. Todo fato contábil vai movimentar pelo menos 2. E aí, né, as palavrinhas que eu disse para vocês na aula anterior, desvincule qualquer conceito que vocês têm dessas palavras. Façam de conta que são palavras que vocês estão tendo contato a primeira vez. Eu sei que é complicado, né? Vocês, já pessoas conscientes, pessoas, né, questionadoras que devem ser, falar assim, nossa, mas como é que eu vou desvincular de palavras que a gente vive? Basta entrar no supermercado que a atendente do caixa vai me perguntar se eu quero no débito, no crédito, enfim. É só um conselho que se torna mais fácil para que vocês compreendam, tá? Então faça de conta aí que vocês estão vendo essas palavras pela primeira vez. O meu esquema, né? O meu esquema não. O esquema com o qual eu aprendi e com o qual eu utilizo, tá? E ele é bem prático, mas ele precisa de 3 passos, né? Primeiro deles, identificar quais contas serão movimentadas com determinado fato contábil. No exemplo que eu dei aqui, compra de mercadorias, pagando metade à vista, aliás, vou trabalhar com 2 contas primeiro para não confundir. Compra de mercadorias à vista. O que eu vou movimentar? Eu vou movimentar o estoque de mercadorias e vou movimentar a conta caixa. Então pronto, já identifiquei quais as contas que serão movimentadas, certo? Verificar o impacto no saldo de cada uma delas, se vai aumentar ou diminuir. Vamos lá, para esse mesmo exemplo. Compra à vista de mercadorias. Eu vou comprar mercadorias 10 mil reais. Vai entrar 10 mil reais no meu estoque. Opa, se vai entrar no meu estoque, vai aumentar, certo? Se vai aumentar, já identifiquei que o saldo vai aumentar. E a conta caixa, que vai sair o recurso? A conta caixa vai diminuir. Então, aí a gente parte por terceiro passo, que é efetuar o lançamento conforme o esquema abaixo. Olha só, nesse lançamento de compra à vista de mercadoria, eu estou movimentando 2 contas do ativo. A conta caixa e a conta mercadorias, certo? A conta mercadorias a gente já identificou que ela está aumentando. Então, o que a contabilidade, o que o método das partidas dobradas traz? Se uma conta do ativo está aumentando, eu vou lançar a débito, certo? Por sua vez, a conta caixa ela está diminuindo nessa operação. Então, se uma conta do ativo está diminuindo o seu saldo, eu vou lançar a crédito. Pronto. Aqui, com esses 2 contas do ativo, eu já fiz aqui um lançamento contábil, simulação de um lançamento contábil. Vamos imaginar agora o mesmo exemplo, só que comprando a prazo. Comprei 10 mil reais de mercadoria para pagar a prazo. Então, vai aumentar o meu estoque. Eu sei que mercadorias vai aumentar. Opa, mercadorias é conta do ativo, o saldo está aumentando, eu vou lançar a débito. Eu já sei, como são só 2 contas, eu já sei que a outra vai ser a crédito. Mas como a gente está aprendendo, vamos seguir o caminho da lógica. Se eu estou comprando a prazo, eu vou registrar a contrapartida em duplicatas a pagar, ou mais convencionado chamar de fornecedores.
tá? Que é uma conta do passivo, é uma conta de obrigação. Eu adquiri a mercadoria e tenho a obrigação de efetuar o pagamento futuro. Então, olha só, a conta, aí vem a pergunta, identificou as contas? Identifiquei, né? Mercadorias e a conta fornecedores, ou duplicadas a pagar, são sinônimos, tá? Para a contabilidade. E aí, eu já disse que mercadorias está aumentando, porque eu estou comprando mercadorias, o saldo da minha conta, do meu registro, vai aumentar. Vamos supor que eu não tenha nada no meu estoque. Eu passei de 0 a 10 mil, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, eu sei que conta do ativo, quando aumenta, eu lanço a débito. E a conta do passivo, a conta fornecedores? Eu não devia nada, passei a dever 10 mil, aumentou ou diminuiu? Até rimou, né? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Eu não devia nada, passei a dever 10 mil, opa, aumentou. Só que contas do passivo, eu lanço a crédito, tá? Há uma tendência muito grande nesse início, o aluno pensar que uma conta vai aumentar e a outra vai diminuir. Não existe isso, tá? Eu posso ter situações em que uma aumente, a outra diminua. Eu posso ter situações em que as duas aumente e posso ter situações em que as duas diminuam. Tá ok? Então, desvincule essa questão. Você tem que analisar conta por conta e o efeito de cada uma delas, tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, compra de mercadorias a prazo, 10 mil reais. O meu estoque vai aumentar, conta do ativo, saldo aumentando, eu lanço a débito. Preciso de um crédito correspondente de igual valor. Então, fornecedor, conta do passivo, eu não devia nada, passei a dever 10 mil reais. Ou eu devia 20 mil reais, passei a dever 30. Aumentou, não aumentou? Então, quando o saldo aumenta, eu lanço a crédito. Eu vou voltar agora no exemplo das três contas. Compra de mercadorias, 10 mil reais, comprando metade à vista, metade a prazo. Olha só. Compra de mercadorias, já está claro que o meu estoque vai aumentar. Se o meu estoque vai aumentar, é uma conta do ativo, eu lanço a débito. Estoque de mercadorias, lanço a débito. Eu estou pagando metade à vista. Se eu estou pagando metade à vista, vai sair dinheiro do meu caixa. Caixa é de onde? É do ativo. Então, quando uma conta, se vai sair dinheiro, vai diminuir o saldo. Quando o saldo é diminuído, eu lanço a crédito. Então eu vou ter um débito de 10 mil reais mercadoria, vou ter um crédito, porque está diminuindo uma conta do caixa, certo? Uma conta do ativo, a conta caixa em 5 mil reais, e falta outros 5 mil reais, que vai ser o quê? A compra, o restante a prazo, que vai ser a conta do passivo duplicadas a pagar. O saldo dela vai aumentar ou vai diminuir? Mesma coisa, vai aumentar. Então eu vou ter um débito e dois créditos. Eu vou ter um débito de 10 mil reais e dois créditos de 5 mil reais. Ok? Essa é a lógica. Coloquei aqui, aproveitei e coloquei aqui, já adiantando a percepção suas, tá? Toda despesa eu vou lançar a débito. Toda receita eu vou lançar a crédito. Pronto. Não tem receita e despesa, não tem não tem necessidade de você ficar tentando buscar essa lógica. É só você saber quando é uma despesa, quando é uma receita. O que pode confundir é você confundir, por exemplo, como eu disse no início, na aula anterior, aluguel, despesa de aluguel com despesa de aluguel a pagar. Se tem o termo a pagar, é passivo. Então são coisas diferentes, tá? Mas toda despesa eu lanço a débito, toda receita eu lanço a crédito. Aí, né, pegadinha de concurso público, já manjada. Eu sempre lanço despesa a débito? Eu posso fazer essa afirmação? Sempre é algo muito abrangente, tá? Existem duas situações, aliás, em uma situação, eu tenho dois caminhos em que eu vou creditar uma despesa e vou debitar uma receita. É no caso de um erro, tá? Fiz um lançamento, eu errei os valores. Vamos supor que eu errei os valores. Basta fazer o lançamento invertido. O que eu lancei a débito, eu lanço a crédito. O que eu lancei a crédito, eu lanço a débito, tá? Então, por exemplo, serviços contratados.
serviços contratados, é uma despesa. E eu deixei para pagar depois. Então é despesa com serviços contratados, certo? E a contrapartida vai ser o quê? Despesa com serviços contratados a pagar. Uma conta é a despesa, outra conta é o passivo, a obrigação. Aí eu errei o valor, né? Eu errei o valor lá, era R$1.000, eu coloquei R$10.000. Puxa, e agora? Como é que eu faço? Eu tenho duas opções, né? Eu faço o lançamento invertido. Se eu fizer ele invertido, eu anulo ele automaticamente na contabilização, eu anulo. Ou então eu faço apenas diminuindo a diferença, tá? Então por isso que eu disse que tem duas situações. Uma é anulando, outra é diminuindo o que falta, né? O que passou, vamos dizer assim. Mas pra gente aqui, despesa sempre a débito, receita sempre a crédito. Só no caso aí de um concurso, de uma pegadinha aí, que vocês fiquem atentos nessa questão. E aí, esse quadro eu simplifiquei nesse jogo de setas, que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É simplesmente uma forma mais, vamos dizer assim, mais resumida da gente entender essa planilha aqui. Então como se lê isso aqui. Contas do ativo. Débito quando aumenta o saldo, crédito quando diminui. Contas do passivo e PL. Crédito quando aumenta o saldo, débito quando diminui. Despesa, sempre débito. Receita, sempre crédito. Esse esqueminha aqui, eu vou levá-lo em todos os lançamentos que nós formos fazer aqui com o caso prático. Eu vou trazer de um cantinho aqui. Eu sei que chegar no final da aula, talvez vocês estejam até soando no ouvido, estranho no ouvido de vocês, mas é para memorizar mesmo, tá? Contas do ativo, aumentou o saldo. Então, primeiro, identificar as contas, né? Você tem que ter muito claro o que está movimentando na contabilidade. Identificou as contas, parta para análise do saldo. E aí é muito simples, é você perguntar quanto que eu tinha com o que eu passei a ter agora, aumentou ou diminuiu, tá? E efetuar o lançamento, ok? Vamos lá então. Sim, antes disso, antes da gente partir para a prática, existe um mecanismo na contabilidade chamado de razonete ou razonetes, enfim, a gente escuta das duas formas, que é esse gráfico aí na forma de T, onde nós movimentamos os valores. Isso não é contemplado pela teoria da contabilidade não, tá? Foi uma ferramenta que criaram, inclusive muito, muito útil, para a gente simplesmente controlar os valores das contas. Então, como é que a gente utiliza isso daqui? Para cada conta movimentada, eu vou abrir um razonete. O lado esquerdo vai ser quando eu debitar determinada conta. O lado direito é quando eu creditar. Então, para todas as contas, se eu movimentar todas aquelas contas que eu apresentei para vocês na aula 1, eu vou ter que abrir um razonete para cada conta. E aí nós vamos fazer isso aqui, tá? Na prática. Quando eu disse da natureza, e não apenas eu disse, né? O nosso Marion disse aqui, ó, da natureza credora e devedora, tá? E lá na aula anterior eu havia dito que o ativo e as despesas, elas possuíam natureza devedora. Então a lógica é a seguinte: as contas de natureza devedora, se elas tiverem o seu saldo aumentado, eu vou lançar aqui do lado do débito. Se elas tiverem seu saldo diminuído, eu vou lançar aqui do lado do crédito. Por sua vez, as contas de natureza credora, se ela tiver o saldo aumentado, eu vou lançar do lado do crédito. Se ela tiver o saldo diminuído, eu vou lançar do lado do débito. Calma, que quando a gente começar o lançamento, isso aí é o que os livros trazem, tá?
Mas pelo lançamento, a gente faz, antes de lançar no Razonete, a gente faz o lançamento contábil, tá? Depois alimenta o Razonete. Então, pelo próprio lançamento, o que tiver no lançamento, considerando que você lançou corretamente, você já traz aqui automático para o lado débito ou crédito. Não precisa nem se preocupar com essa questão da natureza da conta. Mas se já quiserem, né, familiarizando, então já absorvam. Ativo mais despesas, natureza devedora. Passivo, patrimônio líquido e receitas, natureza credora. Então vamos lá.